Gota é uma doença muito dolorosa que afeta as articulações de algumas pessoas com ácido úrico elevado. Será que é verdade que low carb causa gota? Ou que quem tem gota não pode fazer low carb? E o que pode ser feito para evitar e tratar essa doença? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Para começar, eu acho que a gente pode explicar para as pessoas que não sabem o que é gota, quais são as principais características dessa doença. A gota é uma artrite, uma inflamação de uma articulação, em geral muito dolorosa e de início agudo. E normalmente acomete uma articulação por vez, diferente de uma artrite reumatoide, em que a pessoa costuma ter sintomas simétricos, né? Dói os joelhos, doem as articulações das mãos. Não, a gota vai acometer, por exemplo, o dedão do pé direito, ou vai acometer, por exemplo, o tornozelo esquerdo. É mais comum nessas articulações dos pés e dos dedos, mas pode acontecer nas mãos, pode acontecer em outros lugares. Isso só acontece com pessoas mais velhas ou pode acontecer com gente de todas as idades? Pode acontecer com pessoas de todas as idades, mas é mais comum em pessoas a partir da meia-idade. O que caracteriza a gota é a precipitação de cristais de ácido úrico na articulação. Então, o ácido úrico é uma substância que todos nós temos no corpo, mas quando esse ácido úrico está numa concentração aumentada, ele pode formar cristais que se precipitam dentro da articulação e isso gera essa inflamação aguda e muito dolorosa. Mas qual que é a relação direta entre ácido úrico e gota? Quem tem ácido úrico elevado vai ter gota? Não necessariamente. Então, vamos lá. Todo mundo que tem gota tem ácido úrico elevado. Mas a grande maioria das pessoas que têm ácido úrico elevado, 90% das pessoas que têm ácido úrico elevado, nunca vão ter gota. Então, o ácido úrico elevado é uma condição necessária, mas não suficiente para que a pessoa desenvolva a gota. Provavelmente, um ambiente pró-inflamatório no organismo também é necessário. Uma coisa que a gente sempre ouve por aí, como uma recomendação para as pessoas que têm gota, é evitar as proteínas ou reduzir o consumo de carne vermelha, frutos do mar. Isso faz sentido? Bem, aí nós temos que introduzir para as pessoas que estão nos ouvindo um conceito, para algumas pessoas talvez seja uma palavra nova, que são substâncias chamadas purinas. Tem várias purinas que as pessoas conhecem. Sabe a cafeína do café? É uma purina. A teobromina do chá é uma purina. Mas as purinas que nos interessam aqui são aquelas que estão presentes no nosso DNA. Não só no nosso, mas no DNA de todos os seres vivos. Então, 2 das 4 letrinhas que compõem o DNA, quimicamente falando, são purinas, têm essa mesma estrutura química. E o nosso organismo, quando degrada as purinas, quando metaboliza as purinas, produz o quê como subproduto? O ácido úrico. Então, como o ácido úrico, esse que quando está em excesso, está associado com gota, como o ácido úrico é um subproduto do metabolismo das purinas, o pessoal começou a pensar, quem sabe uma dieta pobre em purinas seja necessária. E aí eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, cuidado com estes raciocínios baseados em mecanismos, porque os mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. Tem muita coisa que faz sentido, muito mecanismo que é lógico, nossa, faz todo sentido, e quando você vai ver na prática, não funciona bem assim. A gente falou recentemente aqui no podcast sobre gordura no fígado, sobre esteatose, e muita gente pensa, bom, tá com excesso de gordura no fígado, o que tem que fazer? Comer menos gordura. E na verdade não é bem assim. Dietas baixas em carboidrato, mesmo tendo um pouco mais de gordura,
resolvem a gordura no fígado muito melhor do que simplesmente reduzir a gordura na dieta. Da mesma forma, não é tão simples, vou tirar as purinas da minha dieta e com isso reduzir o ácido úrico. Bom, o que tem purinas a ver com proteína, com carne vermelha? Acontece que o DNA está presente no núcleo das células. Comida de verdade, alimentos que são feitos de seres vivos integrais inteiros, como é o caso da carne, como é o caso do peixe, como é o caso dos frutos do mar, que são densas em células, tem muitas células por centímetro cúbico de um pedaço de carne ou de um pedaço de peixe, tem muito DNA ali, portanto, tem muitas purinas. Então, isso é importante, não é as proteínas em si, não são os aminoácidos em si. A ideia de quem propôs essas dietas para ácido úrico era reduzir a quantidade de purinas na alimentação. Acontece que basicamente tudo que é realmente nutritivo na vida tende a ser rico em purinas. Então as dietas propostas para ácido úrico, elas tendem a ser dietas pobres do ponto de vista nutricional. Sabe o que não tem purinas? Farinha refinada branca, porque foi tão refinada que sobrou só o amido. Ali não tem mais purinas, nem proteínas, nem nutrientes. A mesma coisa pode-se dizer do açúcar, por exemplo. Então, as recomendações foram baseadas em mecanismos. E o fato, pessoal, é que dietas de baixa purina, essas pobres em proteína, pobres em carne, pobres em peixe, esse tipo de dieta reduz muito pouco o ácido úrico, mas reduz drasticamente a qualidade da nutrição. E existe alguma relação entre gota e síndrome metabólica? Totalmente existe. Existe a ponto de que, informalmente, não é raro que a gente, quando está solicitando exames para pacientes com síndrome metabólica, com gordura visceral, enfim, já inclua o ácido úrico e se ele vem elevado, ele é mais um elemento que ajuda a consolidar esse diagnóstico. O que acontece? O ácido úrico, ele é eliminado principalmente pelos rins, daí até o nome, né? Úrico. Quando a insulina está elevada, ocorre uma excreção diminuída de ácido úrico pelos rins, o que favorece o aumento do ácido úrico no sangue. Então, muitos pacientes que têm ácido úrico elevado, na verdade, não têm um consumo excessivo de purinas, nada disso. Eles simplesmente têm resistência à insulina, síndrome metabólica e, portanto, excretam menos ácido úrico na urina. Entendido isso, vocês já devem começar a imaginar, e está certo, que quando esses pacientes emagrecem, melhoram a composição corporal e melhoram, portanto, a sua síndrome metabólica, a tendência é que essas pessoas tenham menos ataques de gota, tenham níveis de ácido úrico menos elevados, muito embora esses pacientes frequentemente estejam consumindo quantidades normais ou até um pouco maiores de proteína do que eles consumiam antes. E sabe qual é uma coisa que está associada com elevação aguda de ácido úrico? Açúcar. E isso pode ser bastante surpreendente para algumas pessoas. Por quê? Porque eu falei para vocês um pouquinho antes que o açúcar refinado não contém purina nenhuma. O açúcar refinado é apenas sacarose, né? É apenas a molécula de açúcar. E, no entanto, a ingestão de açúcar está associado com uma elevação súbita, aguda, dos níveis de ácido úrico. O que nos leva a um conceito importante. Esse ácido úrico, pessoal, ele está vindo de dentro, ele é um ácido úrico endógeno. São purinas que nós temos no nosso corpo que estão sendo degradadas para poder permitir o metabolismo do açúcar, mais especificamente da frutose, e aí essas purinas, ao serem degradadas, dão origem ao ácido úrico, e 80% de todo o ácido úrico que a gente produz está relacionado às purinas endógenas e não aquelas que nós consumimos na dieta. E por isso que dietas pobres em purinas tendem a ser tão ruins, tão pouco eficazes no manejo da gota. Mas ainda assim, essa é a principal recomendação que a gente encontra até nas dietas de hospital, né? Com certeza, e é por isso que eu incluí um capítulo inteiro sobre isso no meu livro. Deixa eu fazer aqui a minha propaganda.
o livro que já está em pré-venda, se você está ouvindo isso antes do dia 18 de setembro, a partir do dia 18 ele já está lançado, Uma Dieta Além da Moda. Por que eu incluí um capítulo sobre isso? Porque é muito comum a pergunta, low carb pode provocar gota? Ou quem tem gota pode fazer low carb? E da onde vem esse tipo de pergunta? É porque uma dieta pobre em carboidratos, naturalmente é uma dieta mais liberal em comida de verdade, incluindo aí frutos do mar, aves e carnes de todo tipo. E aí são alimentos que contêm uma quantidade maior de purinas. E o fato é que existem estudos mostrando que dieta mais pobre em carboidrato e mais liberal em proteínas em pacientes com gota leva a uma redução do número de ataques de gota e a uma redução do ácido úrico. Existe inclusive um estudo, as referências estão lá no capítulo do livro, em que pacientes que tinham ácido úrico elevado e seguiram uma dieta Atkins tiveram uma redução importante do ácido úrico 6 meses depois. É basicamente a dieta oposta àquela que é prescrita normalmente para ácido úrico. Então, qual a lógica? Como é possível isso? É aquilo que eu falei para vocês. O ácido úrico elevado muitas vezes é um marcador de síndrome metabólica e resistência à insulina. Então, se você fizer uma estratégia, seja ela low carb, seja ela restrição calórica, seja o que for, que permitir ao paciente melhorar sua composição corporal, perder gordura visceral e resolver ou melhorar a sua resistência à insulina, a sua síndrome metabólica, a gota tende a melhorar. E resulta que low carb é uma dessas estratégias e, portanto, a resposta é quem tem gota pode e talvez deva fazer low carb. E se low carb pode provocar gota, aqui eu acho que merece uma resposta com um pouquinho de nuance. Vamos lá, pessoal. Tem pessoas que têm um polimorfismo genético, tem uma alteração genética que faz com que elas tenham ácido úrico bastante elevado, independentemente da dieta. Então, quando pacientes que já têm o ácido úrico bem elevado adotam uma dieta low carb, num primeiro momento, quando eles ainda não emagreceram, quando eles ainda não melhoraram a sua síndrome metabólica, mas eles agora estão comendo alimentos mais ricos em purina, eles podem ter uma elevação adicional do ácido úrico. E às vezes acontece o desencadeamento de uma crise de gota. Portanto, o médico que vai orientar estes pacientes pode, em alguns casos, prescrever uma medicação, em geral o alopurinol, que vai permitir a redução farmacológica dos níveis de ácido úrico para que a pessoa possa iniciar com segurança esse processo de emagrecimento, melhora da síndrome metabólica. Depois que a gente vê pelos exames de laboratório que a resistência à insulina se resolveu, aí é muito comum que se suspenda a medicação e o ácido úrico continue mais baixo do que ele era antes de começar a low carb. Outra coisa é assim, a pessoa que já teve gota uma vez, ela pode ter novos episódios. E aí, não raro, o que acontece é o seguinte, se antes a pessoa tinha um episódio de gotas, nossa, que azar, a gota atacou de novo. Mas se agora a pessoa fez uma dieta low carb e teve gota, é essa dieta maluca. Isso lembra aquela postagem do blog, Você tem medo de quê? A gente vai deixar as referências aqui para quem está cadastrado em drsolto.com.br/podcast, que a gente envia por e-mail toda semana. Para quem quiser entender tudo em detalhes sobre esse mito que relaciona low carb com gota, mas também os outros mitos que a gente ouve falar por aí, no livro Uma Dieta Além da Moda, do Dr. Souto, tem um capítulo para cada um deles. O livro está em pré-venda, disponível nas principais livrarias do Brasil e também na Amazon, nas versões física e versão para Kindle, que está disponível também para quem mora fora do Brasil. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.